característica, que é diferente da nossa, obviamente, deles serem a nação que emite a moeda mundial. Então, o que eles fazem, na verdade? Eles se financiam emitindo moeda e gerando os seus próprios déficits. E quem paga o déficit deles somos nós, é o resto do mundo. E o que acontece? Quando você... todas as vezes que eles têm crise, a conta vem para a gente. A conta vem para a gente. A questão toda é que essa crise veio junto com uma desregulamentação do sistema financeiro, ou seja, algo que tinha um limite desde a crise de 29, que o Roosevelt colocou em 33, elaborou uma lei regulamentando o sistema financeiro, proibindo, por exemplo, os bancos comerciais de atuarem na Bolsa, de atuarem no sistema financeiro. Essa lei foi revogada no início dos anos 90. Então, o que aconteceu? Nunca acabaram as regras. Então, os bancos começaram a fazer o quê? A vender, atuar especulando. E essa crise toda, no fundo, é uma crise de venda da garantia da garantia. Né? O sujeito tem a hipoteca dele, aí ele faz uma hipoteca, faz um empréstimo, ele compra títulos, aí a garantia dessa hipoteca é utilizada como um título no mercado, e ele vai se vendendo a garantia da garantia. Chegou uma hora, no fundo é uma pirâmide, né? Chegou uma hora que o negócio não funciona mais, o negócio explodiu. Né? No caso, os Estados Unidos foi uma mistura dessas duas coisas, por isso que a crise a gente sente, e por isso que é paradoxal, porque a crise é de lá, mas todo mundo compra dólar. Porque a dólar continua sendo a moeda mundial, você não tem para onde fugir, você não tem para outro lugar para correr, na verdade. Então, a crise é do dólar, mas ao mesmo tempo você precisa do dólar, porque você não tem outro meio. Aqui, na verdade, você tem falta de atuação e falta de regulamentação do Estado, mas não nesse caso, porque independentemente do que o Estado brasileiro pudesse fazer, a nossa moeda não tem... Não tem a conversibilidade, nem a deles. Mas não tem a conversibilidade mas que o laço deles somos nós, né? O laço deles somos nós, exatamente. Né? Que é diferente da questão também da Argentina. Né? O que aconteceu na Argentina, até que você comentou no início, foi que eles fizeram no plano econômico uma lei tornando equivalente o peso ao dólar, que a gente fez aqui sem ser por lei. A gente fez aqui, no fundo, pela política do Banco Central, que era a paridade do dólar real, e que também, da mesma maneira que lá estourou, e lá estourando tudo, aqui o que aconteceu? Quando foi a crise cambial de 98, o Banco Central segurou até o último momento. O Brasil perdeu quase todas as suas reservas cambiais tentando segurar o dólar 1 para 1, né, R$1 para $1. Até que o presidente falou para o presidente do Banco Central, que era o Gustavo Franco, falou, não dá, e mandou ele embora e falou, desvalorizo. Porque o Brasil tinha perdido todas as reservas segurando Tentando fazer artificialmente a cotação da moeda. Tá certo. Doutor, eu queria abrir espaço para as considerações finais do senhor aí, que infelizmente o nosso tempo se esgotou, e agradecer muito a participação do senhor já logo de cara. Não, dizer que, na verdade, a Constituição de 88, quando ela trata das questões econômicas e das questões financeiras, no fundo o que ela fez foi, num contexto de ampla democratização, trazer para dentro do texto constitucional os mais variados conflitos econômicos e sociais que estavam na sociedade. E o fato dela justamente ter previsto esses conflitos é o que gera tanto debate, tanta celeuma em torno dela, porque, no fundo, ela reflete essa condição da própria estrutura econômica brasileira. Então, nesse sentido, ela é uma Constituição adequada, porque ela mostra justamente onde estão os problemas e tenta apontar meios para tentar solucionar essas questões. Muito obrigado, doutor Gilberto. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com Constituição Federal, 20 anos e o direito de família. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça. Este Frente a Frente, um programa para lá de especial, por abordar os 20 anos da Constituição Federal, e para isso nós formatamos uma coprodução com a TV Mackenzie, da Universidade Mackenzie aqui em São Paulo, reunindo aí especialistas de primeiro time, de primeiro nível. E não podíamos deixar de contar aqui com o doutor Sebastião Luiz Amorim, um dos maiores juristas vivos que esse país conhece. Doutor Amorim, não tem ninguém que entenda mais de inventários e partilhas que o senhor, a não ser o doutor Euclide Oliveira, que é coautor do livro com o senhor. Muito bom. Agradeço muito a referência, que realmente é um prazer estar aqui com você, nesse programa tão querido, durante todo o tempo que estive na presidência da PAMAG e agora também na Associação Brasileira Magistrados. Tá certo. Doutor Amorim, eu queria convidar o senhor para a gente ver o que o doutor Hamid Bidini Júnior tem a dizer sobre esse tema tão importante. Pois não.
Em relação ao artigo 226 da Constituição Federal, que na verdade consagrou os modos de organização da família pelo casamento, pela união estável, pela família monoparental, eu penso que esse é um tema importante para ser abordado e enfrentado pelos juristas que tratam do tema da Constituição e do direito de família. A partir desse artigo é que se refletiu na sociedade brasileira o reconhecimento e, de certa maneira, a organização da família, não a partir do casamento como sempre foi, mas a partir da união estável, da união livre entre um homem e uma mulher, que vai ser disciplinado depois por legislações esparsas de 94, de 96 e depois do Código Civil de 2002, assegurando direitos e deveres recíprocos às uniões que não se fizerem à luz do casamento formal. Algumas abordagens que a Constituição de 88, atropelada pelos fatos sociais, pela dinâmica da sociedade, gera um debate relevante. Uma delas é a compreensão da afetividade como centro propulsor da organização da família. Desaparece o elemento formal, o casamento formal e a união típica para a organização da família e se sobressai o elemento afetivo. Uma tendência, portanto, não uma posição que se possa reconhecer, mas uma tendência de compreender os laços afetivos para além do vínculo da consanguinidade e do casamento. Já se começa a compreender situações em que o padrasto e o enteado ou a enteada e vice-versa estabelecem entre eles relações familiares suficientemente fortes, baseadas na relação socioafetiva, que podem, para alguns, autorizar, por exemplo, alimentos, em alguns acórdãos episódicos no Rio Grande do Sul, até mesmo a inclusão dessas vinculações socioafetivas não consanguíneas na linha sucessória. É uma questão extremamente polêmica, extremamente nova, muito recente, mas cujo debate foi e é proporcionado pelo surgimento da Constituição Federal. Pois é, doutor Amorim. Nós temos aí o doutor Amídia abordando com extrema clareza e propriedade essa alteração que foi registrada em primeira mão pela Constituição Federal. O centro da família era o casamento e a partir da Constituição Federal o casamento continuou assegurado, continuou importante, mas reconheceu união estável, a união movida pela afetividade, como bem dito. Você acha que isso foi um avanço? Evidentemente, a Constituição de 1988 representou um grande avanço para o direito de família. Como foi dito, realmente pulou, vamos dizer, de 0 para 80. Nós já tínhamos algumas leis normais, comuns, que davam vários direitos com relação ao casamento, etc. Mas foi a Constituição que realmente consagrou definitivamente esses institutos, né? Então nós tivemos, então, como foi dito,